Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Páginas Soltas e bom, hoje iremos conversar sobre Os Meninos Adormecidos, do Anthony Passeron, publicado aqui no Brasil recentemente pela editora Fósforo, com tradução do francês para o português da Camila Boldrini. E bom, gente, antes da gente começar a nossa conversa sobre esse livro incrível, eu quero falar algumas coisas com vocês. Eu acho que eu sempre tento ser o mais franco possível, né, aqui no canal e enfim. E provavelmente quem acompanha, né, a Substack, acompanha o canal, deve ter visto aí que eu ando meio relapso, mas não é proposital, tá, gente? Olha, eu vou falar pra vocês que no meio desse ano, né, lá em maio, eu saí do meu antigo emprego, enfim, passei 7 anos trabalhando no comércio, aquela loucura, trabalhando em livrarias e tal, e eu comecei uma faculdade nova no meio do ano passado, e essa faculdade nova, a princípio, seria só de publicidade. Mas, né, como eu sou uma pessoa curiosa, diga-se de passagem, e aproveitar também que eu tenho bolsa nessa universidade que eu estudo, o meu curso ele tem 3 ênfases, né, que é publicidade, cinema e uma coisa lá de tecnologia, essa eu não vou fazer. E além de tudo isso, a faculdade que eu estudo tem domínios adicionais em que você sai ali como se fosse uma segunda graduação, né? Enfim, é um curso adicional, você sai com um domínio técnico dentro ali de uma gama de assuntos variados. E eu decidi então fazer, né, me dedicar à faculdade, consegui um estágio, estou estagiando na faculdade, graças a Deus, enfim, não preciso me deslocar mais para o trabalho, mas eu passo agora o dia inteiro na faculdade. Eu saio da minha casa às 7 horas da manhã, passo o dia inteiro na faculdade, chego em casa 9 horas da noite. E, particularmente, como vocês devem imaginar, o horário que eu saio de casa, os ônibus são muito cheios e eu não consigo ler em pé, simplesmente porque eu vou em pé o trajeto quase todo ali, e na volta eu já tô, assim, minha cabeça já tá meio zoneada, porque eu tenho 3 aulas seguidas todos os dias, sem intervalo entre elas. Então eu saio de uma aula, vou pra outra aula, vou pra uma outra aula, e depois, no meio disso tudo, tenho que almoçar e tenho meu estágio, né, e eu faço as coisas do estágio, etc, não consigo ficar lendo, então meu nível de leitura deu uma baixadinha, como vocês devem imaginar aí. Antes eu soltava vídeo toda quarta e todo domingo, agora a gente só tem as nossas conversas aqui aos domingos, por motivos de eu ter uma frente, né, e pra ter sempre alguma coisa pra sair aqui no canal. Tô com ritmo de leitura, tô me acostumando agora, as coisas estão voltando ao normal passado o primeiro mês, né, nessa nova rotina. Enfim, e aí eu acabei meio que não conseguindo mais me dedicar direito ali pro Substack, por exemplo. Então peço mil desculpas, né, que eu sempre falava nos outros vídeos de que as minhas leituras, quem acompanhava o Substack vai saber primeiro. A gente chegou num ponto agora de que eu já não sei mais como é que vai ficar isso, mas eu vou voltar sim a escrever o Substack, tá? Sem problema nenhum, mas tá meio zoneado a situação. E pra complementar a situação, né, como eu tava falando pra vocês, o negócio da faculdade, é de que eu estou fazendo, veja só, publicidade, cinema e empreendedorismo, ou seja, eu estou fazendo 3 cursos ao mesmo tempo. Vocês devem imaginar aí a loucura que deve estar sendo, né? Enfim, né? Pelo menos acho que vocês devem pelo menos vislumbrar como tá sendo, mas não estou reclamando, tá? Tô só sendo sincero aqui com vocês de que talvez as dinâmicas desse canal vá mudar um pouquinho, né? Então, os vídeos que antes eram quarta e domingo agora só vão ser aos domingos. A Substack eu tô vendo ainda como é que eu vou fazer, etc. Mas só queria deixar todo mundo de sobreaviso, porque a situação, né? Então, até o final do semestre eu vou estar bem ocupado, porque eu tô matriculado em 8 matérias. Então, vejam só a situação que eu me meti. Eu tenho aula todos os dias, 3 aulas todo santo dia, durante de segunda a sexta. E é isso. Dito tudo isso, vamos conversar sobre Os Meninos Adormecidos. Nossa, eu falei pra caralho. Eu geralmente falo muito, né? Vocês sabem que aqui eu costumo ser bem prolixo. Como eu já falei muito, eu vou tentar ser o mais breve possível sobre esse livro aqui, que é um livro maravilhoso, que eu quero muito que vocês leiam. E esse livro aqui, ele me surpreendeu pelo seguinte motivo. Eu sabia que ele era um livro sobre HIV, mas eu não sabia de que seria uma abordagem diferente sobre a crise da AIDS. E uma das coisas que mais impressiona aqui no livro do Anthony Passeron é de que ele vai partir de uma história muito pessoal dele, uma história que aconteceu na família dele e que a AIDS acabou devastando ali todo mundo que fazia parte daquele núcleo familiar, desde a avó dele até o pai do Anthony. E à medida em que ele vai contando essa história familiar ali, que envolve um tio que acaba pegando HIV nos anos 80 e acaba tendo uma morte bem complicada, ele vai mesclar essa história pessoal com dados científicos. Então, a gente aqui vai ter capítulos alternados. Uma parte ele vai contar a história desse tio ali, de como foi o processo dele com a doença, de como foi que ele contraiu, etc. E fazendo um inventário da vida desse tio.
ao mesmo tempo que ele vai falando como foi que a comunidade médica começou a reagir em relação ao vírus do HIV. Então ele vai pegar diversos dados científicos e a gente vai então acompanhando essas duas histórias, a história da doença no geral e essa história particular desse tio que acaba contraindo essa doença. E assim, gente, uma das coisas, como eu falei pra vocês, que foge do óbvio aqui do Meninos Adormecidos, é que esse tio dele, por exemplo, não era gay, né? E que geralmente, quando a gente vai ter histórias ali sobre HIV, principalmente nos anos 80, o foco é sempre em gays sofrendo, etc e tal. E aqui nesse livro não, a gente vai acompanhar então ali um homem hétero lidando com essa doença, né? Que durante os anos 80, como vocês devem imaginar, era uma doença considerada de gay. E assim, eu achei muito genial a forma como o Anthony vai mesclando ali os capítulos, porque realmente te dá um panorama maior sobre como foi que a doença foi tratada nos círculos médicos naquele período, como foi a investigação de remédios, etc. Então, aqui você tem uma gama de fatos, né, e de estudos científicos sobre o HIV, e ao mesmo tempo você vai acompanhando também esse retrato muito emocionante sobre a vida de uma pessoa que foi engolida ali no meio de tantas outras vidas que foram ceifadas pelo HIV, pela AIDS, etc. E assim, é muito, muito, muito impressionante porque você vai lendo, você vai acompanhando ali as duas coisas, você ficando assim, caraca! E assim, particularmente, eu nunca tinha visto uma história sobre HIV sendo contada por esse prisma, por um outro prisma, né? Que foge do clichê óbvio do gay lá sofrendo. E de que também essa coisa de você colocar as informações médicas, as informações científicas ali, também quebra com esse paradigma de que assim, a gente vai falar sobre HIV, a gente vai falar só sobre sofrimento e vai falar só sobre, enfim, dor e perda e tal. E o que o Anthony faz aqui é justamente reverter esses clichês que a gente está acostumado nesse tipo de história e de mostrar que o buraco era muito mais embaixo, sabe? E eu achei, assim, simplesmente sensacional, cara. Realmente é um livro até que destoa dos livros de autoficção que a gente tem por aí, né? Porque é uma forma diferente de você contar uma história, né? De você contar uma história tão pessoal, tão privada da sua família. Eu realmente fiquei embasbacado, particularmente não sabia o que esperar, né? Eu fui ler sem muitas expectativas e me surpreendeu para um caralho. Juro pra vocês, eu adoro essa capa, eu adoro esse título e o livro em si é sensacional, sério. O grande acerto da editora Fósforo é um livro que foge aí dessa caixinha que a gente tá acostumado da autoficção e também das histórias sobre HIV, AIDS, etc. Enfim, gente, olha, esse livro aqui é um livro diferente e eu fico muito feliz que ele tenha sido publicado, né? Esse livro, se eu não me engano, ele é de 2022, então a gente tem 2 anos só de diferença. Fico muito feliz desse livro ter sido publicado recentemente, porque vai na contramão aí dos modismos que a gente tá esperando de autoficção, etc. Vocês sabem muito bem quando eu falo, eu confesso pra vocês que eu tenho muita preguiça de autoficção, principalmente agora, sabe? Esses autores que nem o Edouard Louis não me desce e me deparar com isso daqui foi tipo assim, cara, é sim possível fazer autoficções que são fodas e de que você pode sim fazer um negócio diferente, de que é possível fazer uma coisa fora do óbvio, principalmente quando se trata de temas que correm muito risco de cair na obviedade. Então, assim, pra mim foi um deleite ler esse livro. É um livro muito triste, é um livro muito pesado, tá? Mas é um livro, narrativamente falando, impressionante. Eu diria, assim, deslumbrante até. Porque foge do convencional, foge do que você espera sobre esse tipo de história. Enfim, gente, olha, muito, 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 muito bom mesmo, bom de verdade, assim. E é um livro que, apesar de ser um livro duro, difícil, é um livro que se lê muito rápido também. Os capítulos são curtos e a forma como o Anthony vai colocando ali o conhecimento científico é muito interessante, assim, não é ficar aquela coisa chata, sabe? Não fica aquela coisa modorrenta nem nada disso. Na minha opinião, o resultado final ficou realmente muito, 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 muito bom. É um livro que eu recomendo, assim, de olhos fechados, sem sombra de dúvidas. Vale muito a pena ler. Livro que foge do óbvio, foge do padrão. E eu acho que a gente tá precisando disso, tá? Então a Fósforo arrasou
trazendo esse livro. A edição tá lindíssima, como eles costumam fazer sempre. Gostei demais. Fica aqui a dica dos Meninos Adormecidos. Vocês irão encontrar ele nas livrarias mais próximas aí da casa de vocês. Tem também na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo. Vocês comprando no link da Amazon, vocês vão estar ajudando bastante o canal. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Caso vocês já tenham lido, ou caso vocês queiram ler, tenham curiosidade, deixem aqui nos comentários. Não se esqueça também de curtir, compartilhar com quem vocês acham que vão gostar. E caso você ainda não seja inscrito aqui no Páginas Soltas, por favor, se inscreve aí, que isso também vai estar ajudando pra caramba, tá bom? E fica aqui essa nossa conversa sobre os Meninos Adormecidos. Lembrando mais uma vez pra você que ficou até aqui o final do vídeo, só pra dar aquela recapitulada, todo domingo a gente tem aqui um bate-papo marcado, seja sobre um livro maravilhoso como Os Meninos Adormecidos, seja sobre um livro que talvez nem seja tão maravilhoso assim, mas o que importa é que a gente tá conversando sobre livros e eu quero pedir mais uma vez desculpas aí pelo sumiço, pro pessoal que assina o Substack, etc. Vai voltar, tá? Só, por favor, tenha um pouco de paciência comigo, porque o negócio tá meio complicado e também meu ritmo de leitura também tá indo aí devagarinho, tô lendo várias coisas ao mesmo tempo, mas tudo aos pouquinhos. Enfim, gente, vai dar tudo certo. Os finais, aí você pode até falar assim, mas no final de semana, gente, eu quero também viver minha vida. Que eu acho que é importante, né? Tipo, beber uma cerveja, encontrar os amigos. E aí, como eu tô fazendo cinema, tenho que ver filmes também, né? Agora, então, tô aí também aproveitando o final de semana pra ver coisas que... Enfim, eu não sou a pessoa mais cinéfila do mundo. Eu quero falar pra vocês que o meu conhecimento de cinema era o que passava na TV aberta, sabe? Tipo, SBT, Globo. É o que eu tenho. Vi muito filme, muitos filmes bons, filmes que hoje são considerados cultos, mas na época era farofa. Mas enfim, ainda também tenho que tirar o atraso de diversos diretores e diretoras, atores e atrizes que eu não conheço. E tá tudo certo também. A gente vai caminhando sempre junto e sempre forte. E é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo e até a nossa próxima conversa.